Então, boa tarde, Marcovitch. Como eu disse, é uma honra estar aqui participando desse curso em especial, eu acompanho, né, a trajetória dessa temática que o senhor tem liderado há vários anos, quando era pró-reitor, e vejo que o tema tem avançado de uma forma muito positiva. É um prazer estar aqui agora como o diretor, presidente da FAPESP, apresentando alguns aspectos dessa questão do ponto de vista da agência de fomento. Mas vamos lá, uma breve apresentação. Então, para aqueles que não me conhecem, eu tenho várias pessoas aqui que eu conhecidas na, na plateia virtual, então aqui imediatamente reconheço a Thaís e a Hilda, mas conheço outras pessoas também, então é um prazer estar aqui. Mas vamos lá. Então, eu sou docente da Unesp desde 2006, e antes disso eu fui docente da USP durante 10 anos no campus de Ribeirão Preto, onde eu fiz a minha livre docência, e ingressei na Unesp como professor titular no Departamento de Física da Faculdade de Ciências lá. Logo que eu ingressei na Unesp, eu fui convidado pelo professor Lívio Amaral para assumir a coordenação. Primeiro, eu fui coordenador do programa de pós-graduação de materiais recém-criados, esse foi o motivo da minha contratação na Unesp inicial, e fui convidado pelo professor Lívio Amaral, que naquela época estava se expandindo as áreas de avaliação, e foi criada a área de materiais, e eu assumi, logo em seguida, o professor Lívio foi o primeiro coordenador, e eu fui efetivamente quem acabou assumindo, que o Lívio Amaral assumiu a diretoria de avaliação da CAPES. Então, esse tema de avaliação, professor Marcovitch, é um tema que eu venho acompanhando há muito tempo, e eu acho que é muito importante, em especial nesse período que eu estive na CAPES, só fazendo um pequeno adendo, eu fui o coordenador de um GT para a questão justamente dos impactos sociais e econômicos, porque desde aquela época, e continua um tema fundamental, que a avaliação dos impactos seja feita nessas outras dimensões e claramente são mais desafiadoras, não preciso aqui entrar em muitos detalhes, mas que é fundamental para as agências de fomento e para, de maneira geral, o desenvolvimento científico e tecnológico de qualquer nação. Mas continuando, então eu fui o coordenador da área de materiais durante quase 6 anos, e eu retorno à Unesp e recebo primeiro um convite, até por coincidência, do professor Brito para participar da coordenação, né, de Engenharias 2 na FAPESP, e fiquei um ano e fui convidado a ser o pró-reitor de pesquisa. Tive que abandonar a FAPESP para evitar conflitos de interesse. Fui pró-reitor de pesquisa justamente na época em que esse projeto estava sendo desenvolvido, discutido, e quem acompanhou mais de perto foi a Cleópatra, né, minha colega, que era pró-reitora de extensão, mas eu estive sempre muito próximo, trabalhando com o professor Marcovitch nesses temas, porque é um tema que, como eu disse, eu estou sensível a ele há muito tempo. Bom, eu deixei a pró-reitoria e, mais recentemente, recebi um convite, então, primeiro do professor Varran, que tinha acabado de assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para coordenação de ensino superior, e eu assumi, infelizmente, por pouco tempo, porque logo em seguida eu recebi um convite do professor Márcio, diretor científico, para essa reformulação que ele fez na diretoria científica, criando essas chamadas coordenações gerais, e eu fui chamado para essa coordenação geral dos chamados programas estratégicos,
eu participei, então, como coordenador geral até o ano passado, quando eu deixei a coordenação para me candidatar ao diretor-presidente. E o governador me escolheu, né, na lista tríplice e estou aqui na diretoria já faz agora quase 6 meses. Quase 6 meses. Então, essa é brevemente, não tão breve, né, professor, mas brevemente a trajetória. Então, novamente, eu gostaria de agradecer e trazer aqui o ponto de vista, em especial, de uma agência de fomento sobre essa questão do impacto. E quando eu falo impacto, eu percebo que os desafios na parte dos impactos, do ponto de vista científico, são relativamente mais simples, no sentido de que há instrumentos muito claros para isso, mas para os impactos social e econômico é um pouco mais difícil. Mas para a gente chegar na questão do impacto, eu acho que primeiro eu vou dar uma breve apresentação sobre o ecossistema de ciência e tecnologia em São Paulo, porque no fundo esse ecossistema já é o impacto do quê? De uma política que o Estado de São Paulo assumiu eh, na década de 30, quando ele resolve investir na formação do ensino superior, na criação da USP e logo em seguida da FAPESP. E esse investimento se traduz de uma maneira bastante sólida, então é um compromisso sólido do Estado para tanto o investimento direto, né, em pesquisa quanto no ensino superior. E a gente tem aqui alguns números, como receita tributária de 1%. Nós, como consequência desse investimento de todos esses anos, né, a USP criada em 34, a FAPESP em 62, né, que começa a funcionar. Hoje em dia, o Estado de São Paulo é responsável por 50% da produção científica nacional, tem essas três universidades sempre muito bem ranqueadas, tem 30% das startups, 20% das patentes geradas no Brasil. Esse sistema, então, é um sistema que é composto por muitas instituições, destaque, obviamente, quando a gente vai falar principalmente em pesquisa acadêmica das instituições de ensino superior, que são 61, mas nós não podemos nunca esquecer das instituições de pesquisa. Eu gosto muito de enfatizar isso. Eu que fiz parte, né, por alguns meses como coordenador de ensino superior, a importância que esses institutos de pesquisa representam nesse nosso ecossistema e as instituições de pesquisa sem fins lucrativos, 22, e o que é o maior destaque, talvez, e que diferencia muito a maturidade desse nosso ecossistema, é a presença marcante de pesquisa em empresas, que é o que está colocado aqui nesse outro gráfico que eu estou apontando, onde, por esse setor de execução, notem que o setor empresarial é o mais importante, seja do ponto de vista de execução quanto de financiamento. Então, aqui eu acho que já, sempre que eu apresento o nosso ecossistema, isso já é, obviamente, um medidor do impacto desse investimento feito há muitos anos pelo Estado de São Paulo. Bom, mas quando a gente pensa nessa questão, novamente, da composição do nosso ecossistema, é importante lembrar que são várias as componentes, né, que são importantes para a geração desse ecossistema e desse impacto, né, das atividades de pesquisa. E, sem dúvida nenhuma, o investimento nas pessoas é o principal. Qualquer país, né, talvez o seu maior
patrimônio sejam as pessoas, né, bem formadas, e notem que a FAPESP sempre teve essa preocupação muito grande, como outras agências de fomento. Então, só para colocar aqui alguns números, a FAPESP em 2024 e 2025 forneceu mais de 27 mil bolsas e auxílios de pesquisa, 31 mil bolsas de pesquisa estão vigentes até o ano passado. Nós investimos, obviamente, que para a gente atrair talentos é preciso manter a, as bolsas num patamar de pagamento que seja compatível com a qualidade das pessoas que estão lá. Então, teve um aumento significativo no valor das bolsas, um investimento de 1,76 bilhões de reais em 2024. Então, eu, de novo, não quero aqui ficar entrando em muitos detalhes, mas o que eu acho que é importante, novamente, a gente enfatizar, e aqui eu já vou colocando algumas questões que eu acho que vocês vão se deparar durante essa semana, é que, justamente, às vezes não é tão simples de separar o impacto de um determinado instrumento, né, que a agência de fomento gere, mas é importante que a gente tenha a dimensão de que eu sou adepto de que a gente tem que justamente pensar num estado como o estado de São Paulo, como um ecossistema complexo. Então, a gente tem que ter instrumentos tanto de fomento quanto de avaliação que representem essa complexidade, e é nisso que a FAPESP está sempre trabalhando, no sentido de pensar na avaliação. Então, só aqui para ter uma ideia de números, né? Então, em termos de pesquisadores do Estado de São Paulo, empresas, temos em torno de 50 mil, e de ensino superior, 35 mil pessoas, ou seja, é um sistema bastante robusto para atender as demandas, né, da sociedade. Bom, então, eu acho que de maneira geral, em especial para esse público que eu estou aqui me endereçando, não é necessário muita saliva aqui, de uma maneira assim, para mostrar a importância, né, de todo esse investimento e o impacto que ele gera. Eu resolvi sublinhar alguns exemplos muito claros para a gente entender a questão que a gente está se debruçando do ponto de vista da mensuração e acompanhamento, né, que é um dos temas que vai ser colocado aqui. Então, um dos temas que eu escolhi, também é usado por muitos outros colegas, é o caso da Embraer, que obviamente é uma empresa nacional competitiva no nível mundial e fruto, né, de decisões e gestão, né, da empresa que gerou essa competitividade. Então, muito rapidamente, né, ela, como qualquer empresa, já está em constante aperfeiçoamento. Eu acho que hoje em dia os temas principais aí de desafio para a Embraer dizem principalmente respeito à redução de consumo de combustível e só enfatizando que a FAPESP sempre contribuiu de maneira sistemática para a relação com a Embraer há muitas décadas, e mais recentemente de uma maneira muito clara com esse Centro de Pesquisa e Engenharia, que é um projeto robusto, foi celebrado muito recentemente. Tá? O segundo caso, então, o primeiro exemplo que eu coloquei de impacto que gerando, né, impacto econômico para o Estado de São Paulo, uma empresa competitiva que consegue se inserir no mercado internacional de forma competitiva, baseada
em ciência, tecnologia e inovação gerada internamente. O segundo exemplo que eu vou pegar é na questão de saúde e inclusão social, e aqui eu vou usar como exemplo, né, o, a terapia de CAR T-cell, que é uma inovação paulista da USP de Ribeirão Preto e do Butantan, e que, de novo, surgiu principalmente a partir de um investimento dentro desse outro instrumento que a FAPESP tem, que são os CEPIDs. Então, para aqueles que estão fora do estado de São Paulo, eu vou até fazer aqui uma pequena explicação. Então, os CPA são os Centros de Pesquisa em Engenharia, onde há um compartilhamento do investimento. Então, para cada real que a empresa coloca, a FAPESP coloca igual, ou seja, uma parceria entre a Embraer e a FAPESP, principalmente. Nesse segundo exemplo, é um projeto de longo prazo, de 5 a 10 anos, e aqui eu estou pegando outro exemplo de outro instrumento da FAPESP, que é o CEPID, que são os Centros de Pesquisa e Difusão e Inovação. E, nesse caso, é um investimento basicamente para grupos de pesquisa que estejam interessados em atacar problemas complexos. Então, nesse caso aqui, como vocês estão vendo, do CAR T-Cell, é um investimento do CEPID, do professor Zago, que iniciou, se não me engano, em 2000. E o que é esse CAR T-Cell? É uma maneira onde a própria pessoa desenvolve, a partir dos seus, de um crescimento fora do seu corpo, do sistema imunológico, ou seja, essas células CAR T-cell, que vão ser usadas para defender o corpo contra o câncer. Então, é uma maneira bastante sofisticada, vamos dizer assim, um tratamento bastante sofisticado que envolve conhecimentos e uma infraestrutura também sofisticada, porque tem toda a coleta, a produção e o crescimento dessas células tem que ser num ambiente muito inócuo, para não ter contaminação, para resolver casos de câncer bastante complexos. Então, essa tecnologia, né, esse conhecimento foi gerado ao longo desses últimos anos e o objetivo, obviamente, que é trazer essa tecnologia para o SUS, ou seja, dar disponibilidade e impactar na qualidade de vida daquelas pessoas acometidas por câncer, como linfoma, alguns casos de câncer cujo tratamento é complicado ou quase não há muitas alternativas para o tratamento de certos tipos de câncer. E aqui, então, desenvolver uma tecnologia nacional que, obviamente, está impactando diretamente a população e acometida por esses problemas no SUS. O outro exemplo que eu vou colocar aqui agora é mais relativo a retorno econômico do outro programa da FAPESP, que é o chamado o PIP. Então, novamente, muito rapidamente, o PIP é o nosso programa de apoio agora não mais a, a, a comunidade acadêmica, que era o CEPID, a comunidade acadêmica junto com as empresas, que era o CPA, que é o PIP, cujo objetivo principal, o seu cliente, são as empresas de alta tecnologia, geralmente startups. Então, num estudo recente, nós estimamos o impacto econômico desse nosso investimento e o PIP, para cada real investido, retorna R$ 11 em faturamento. Isso daqui é algo que são valores que não são encontrados em nenhuma outra parte do mundo. Então, para mostrar que o nosso sistema, né, de ciência e tecnologia
pode ser muito eficiente quando estimulada da maneira correta. As nossas empresas, né, que são financiadas pelo PIP, passam por um processo muito rigoroso de avaliação, e isso reflete numa baixa taxa de mortalidade de 8%, comparada com uma média nacional de 50%. Nós temos aí um aumento, ou abrimos mercados para aquelas pessoas, né, aqueles pesquisadores que foram formados nas universidades para trabalhar nas empresas, 60%. E nós temos aí 700 auxílios ah, e bolsas vigentes no PIP, com desembolso de 54 milhões. Então, novamente, aqui um exemplo de impacto econômico e diria nesse ecossistema, porque no fundo a gente está fomentando a criação de novas empresas competitivas, ou seja, estamos impactando o ecossistema como de uma maneira geral, que vocês novamente retornam àquela minha fala inicial, vocês viram que hoje em dia, na verdade, as empresas são mais de 50% do total de investimento em ciência e tecnologia ou pesquisa no Estado. Bom, agora, olhando para outras questões, agora um pouco mais abertas, mas questões que estão muito presentes, né, no nosso dia a dia. Então, obviamente que o Brasil é um exemplo da liderança, né, em transição energética. Então, nós temos aqui o caso do bioetanol de segunda geração, tentando tornar as nossas empresas, nossa tecnologia que gera o programa ProAlco para um novo nível. Nós temos, além disso, dentro daqueles chamados programas estratégicos, que eu mencionei que eu fiz a coordenação, um programa que acho que é muito estratégico nessa questão de transição energética e sustentabilidade, que é o Biota, que vem mapeando a nossa biodiversidade para, entre outros, novos fármacos, e o instrumento que nós geramos faz agora já uns 6 anos, que é o CCD, que buscam agora o outro ator importante nesse nosso ecossistema, que é o setor público, que são os chamados Centros de Ciência para o Desenvolvimento, onde agora nós acoplamos o setor acadêmico às secretarias municipais, às instituições públicas, e aqui, de novo, por isso que eu faço aquele reforço, por exemplo, os institutos de pesquisa, o IAC, o Butantan, o IPT, para a resolução de problemas reais da sociedade, ou seja, de impacto social muito relevante. Temos, obviamente, dentro dessa mesma perspectiva de políticas públicas, né, vários instrumentos para atacar essas problemáticas. Então, fiquei feliz aí que o pouco que eu pude escutar, né, que existem várias pessoas que estão muito focadas na questão dos dados. Os dados, obviamente, são fundamentais e o Brasil conta, historicamente, com um setor público muito sofisticado na produção de dados, e acho que agora é o momento da gente investir, né, no uso desses dados para gerar boas políticas públicas. Então, temos essas questões de segurança pública, gestão de recursos hídricos, resiliência climática, telemedicina, ou seja, estamos aí com uma série de questões que, obviamente, têm claro impacto social e que é importante que as agências de fomento tenham como perspectiva poder não só fazer o financiamento, como uma boa avaliação dos bons instrumentos. Vou aqui encaminhando para o final um pouco de visão de futuro. Então, como eu disse, acho que uma das bases de trabalho para a gente poder, como agência de fomento, atender, né, essas demandas da sociedade. Dados
são fundamentais e dados, obviamente, que estão conectados às questões de inteligência artificial de maneira geral. Então, eu acho que esse é um desafio importante que não só a FAPESP, como todas as agências do Brasil e fora do Brasil estão muito atentas. Algumas questões mais particulares, em especial no momento geopolítico atual, é a gente imaginar aqui questões como semicondutores, tecnologias de defesa, no mundo em que multipolar, e, em particular, aqui no estado de São Paulo, a gente está muito preocupado, novamente, com o fortalecimento da nossa Amazônia, né, do conhecimento nosso sobre a Mata Atlântica. Então, uma frase que tenta resumir um pouco o espírito de como a gente tem a visão para o funcionamento da FAPESP futuro, ciência não destino, é uma bússola, certo? Então, a gente tem que estar aqui sempre muito atento ao papel de cada um desses atores nesse ecossistema. E termina aqui com uma frase do Luiz Pasteur. Eu sei que o público aqui é muito dos cientistas, né? Mas lembrar sempre isso. Os benefícios da ciência não são para os cientistas, e sim para a humanidade. A frase do Luiz Pasteur. E com isso eu encerro aqui essa minha fala inicial, agradecendo novamente o professor Marcovitch, parabenizando pela iniciativa e, ao mesmo tempo, me abrindo aqui para a gente discutir o tema.